Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para a nossa série Como Criar um Site em PHP. E como eu havia prometido no último vídeo, esse aqui eu estarei usando para poder trazer algumas explicações sobre o array, que nós estamos utilizando no nosso projeto, nessa série de Como Criar um Site em PHP. Então eu havia falado que eu traria aqui uma explicação mais tranquila e um pouco mais detalhada sobre o que seria o array, ou o vetor, tá bom? Veja só, quando você aprende a trabalhar com variáveis, a pessoa que te explica o que é uma variável, ela fala assim, olha, uma variável ela é um espaço reservado na memória onde você pode guardar um determinado valor. Então, uma variável ela é um espaço na memória onde você pode guardar qualquer tipo de valor ali dentro. Tá? Depois você pode utilizar essa variável tanto para mostrar na tela como para fazer uma conta e assim por diante. Então nós aprendemos que uma variável é um espaço reservado na memória justamente com essa finalidade. Ok. No PHP, uma variável ela é escrita dessa forma. Eu tenho o cifrão, depois eu coloco o nome da variável. Tá? Nome da variável. Não é assim? Depois eu coloco o sinal de igual e aqui eu coloco o valor que eu quero. No final eu ponho o ponto e vírgula. Então a nossa variável ela pode armazenar qualquer tipo de valor. Pode ser um texto, pode ser um número inteiro, pode ser um número contendo casas decimais, pode ser uma outra variável, sem problema. Eu posso guardar o que tem dentro dessa variável dentro dessa outra variável, não tem problema, eu posso fazer isso também. Eu posso colocar dentro de uma variável uma conta, que pode ser qualquer coisa, tipo 2.400 mais 3.000, pode ser, não tem problema. Então eu posso guardar dentro de uma variável qualquer tipo de dado. Inclusive, eu posso guardar também o resultado de uma função. Por exemplo, a função que usamos no último vídeo, que foi o array search. Então, a nossa variável ela pode também armazenar o resultado de uma função. Nós já usamos essa. Nós usamos a função mysql_carry. E o que vier dessa função eu posso armazenar aqui dentro da variável. Legal. A pergunta é, o que é o array? Para que a gente vai usar o array? Então, o array, pessoal, ele é um tipo especial. Ele é um tipo especial de dado. E aí, nós podemos colocar valores diferentes dentro de uma variável através de um array. Por quê? Olha só, como que funciona um array? Eu coloquei aqui um exemplo para você. Vamos supor que nome é a minha variável. E eu estou utilizando, vou deixar assim como exemplo, Eu estou utilizando array, e aqui eu coloquei, por exemplo, HTML, vírgula, CSS, vírgula, JavaScript, vírgula, PHP. Tá certo? Então eu estou guardando dentro da minha variável um array contendo esses diferentes valores que eu separo com a vírgula. Tá? Eu sempre vou separar aqui com a vírgula. Tá bem? Então, eu coloquei aqui esse exemplo para a gente poder tentar facilitar a vida. A nossa variável nome está recebendo um array com esses valores aqui. Tá certo? E no caso do array, pessoal, o primeiro valor que você coloca aqui dentro, ele vai ficar guardado dentro da primeira posição dele. E um array, ele começa normalmente com a posição 0, que é a primeira posição. Toma muito cuidado quando a gente fala assim, a posição 0 é a primeira posição. De fato, é a primeira posição, só que começa contando no 0. Tá? Então, o HTML está na posição 0. CSS na posição 1. O JavaScript na posição 2. O PHP na posição número 3. Tá bem? Então, olhando aqui para o nosso array ou vetor, porque nós chamamos o array também de vetor. Tá? Então, se alguém falar assim,
Ah, vamos criar um vetor e guardar os valores desse vetor dentro de uma variável. Aí você já sabe que a pessoa está falando aqui do array. Tá bom? Então, esse primeiro valor está na posição 0. Esse daqui na posição 1, esse na posição 2, esse na posição 3. Olhando aqui você entende um pouco melhor. Posição 0, 1, 2 e 3. Ok? Então, é assim que nós devemos enxergar um array, ou um vetor. É um tipo diferente, né? Um tipo especial de variável. Na verdade, o array torna a nossa variável um tipo especial de variável. Tá? E essa variável, na verdade, ela tem diferentes valores que poderão ser acessados, digamos assim, através da posição dele. Então, por exemplo, se eu quiser ver o que tem dentro do HTML, eu tenho que acessar a posição 0. Se eu quiser ver o CSS, a posição 1, o JavaScript, posição 2, PHP, posição 3. Tá bem? Olhando aqui é difícil entender, mas olhando aqui eu acho que você consegue compreender com um pouco mais de facilidade. Tá? O grande problema, pessoal, lá do nosso código, é que quando nós usamos o if, né, nós usamos o if para quê? Para poder fazer um teste condicional, o if e o else. Só que quando eu utilizo o if, o que eu estou testando? Eu estou testando se uma variável ela é verdadeira. Né? E lá naquele vídeo, ainda naquele vídeo, eu falei que nós vamos considerar como verdadeiro tanto a palavrinha true, verdadeiro, como o número 1, ou 2, ou 3, e daí para frente. O único valor aqui, na verdade, né, o que nós vamos considerar como falso? Quando for 0. Né? E aí eu falei para você o seguinte, se aparecer 0 é falso. Então aqui o que eu fiz naquele vídeo? Eu estava testando se uma variável era igual a true. Para quê, pessoal? Porque eu queria dar uma verificada no nosso código para saber se a pessoa estava mandando uma imagem PNG, ou JPG, ou GIF. Né? E se ela estivesse mandando uma dessas imagens, ela poderia então fazer o upload da imagem. Caso contrário, ela não conseguiria fazer o upload da imagem e eu mostraria uma mensagem dizendo que o arquivo com aquele formato não era permitido. Tá certo? Então o grande problema ele ficou em torno do nosso teste, que eu estava testando. Se o que tem na variável for igual a verdadeiro, então faça o upload. Caso contrário, não faça o upload. Tá? Era bem isso. E aí lembrando que se aparecer 0 é a mesma coisa que false. E se aparecesse 1 é a mesma coisa que true. Se aparecer 2 ou qualquer outro número, de 1 para frente, né, vai ser considerado como verdadeiro. Então, se eu não tivesse colocado o nosso vetor lá no vídeo com 1 para a primeira posição desse jeito aqui, ó, porque assim eu estou dizendo que a primeira posição do meu vetor é 1. Tá? E depois eu coloquei o 2 desse jeito assim. Ó. A minha segunda... Né? O meu segundo valor está na posição número 2. Por que eu fiz isso naquele vídeo? Porque agora eu sei que o meu vetor ele começa a contagem no 0. Né? E se de repente a pessoa fizesse o envio de um arquivo PNG, e aqui eu estava testando image/png, aqui, teoricamente, eu estou com a posição 0. Né? Então, como a função array search, array underline search, como ela retornaria a posição aonde está esse valor, que nesse caso é o 0, quando eu fizesse o meu teste, o que iria acontecer? Realmente o formato existe, mas ele não faria o upload. O upload não aconteceria. Por quê? Porque ele não entraria nessa parte do verdadeiro. Porque toda vez que aparece 0, na verdade, é falso. Né? Então eu coloquei o número 1, por quê? Porque aqui eu tinha isso aqui. Ó. Opa. Image barra, cadê a barra? PNG. Então, image barra PNG está na posição 1. Então, quando eu fizesse o teste, o nome é igual a true? Sim. Né? Por quê?
O 1 é a mesma coisa que true. O 2 também, o 3 também, e daí para frente. Então, não importa qual número apareceria, né? Se o da posição 1, ou 2, ou 3, ou 4, seria considerado como verdadeiro, e aí o upload aconteceria. Tá? E foi por isso que eu coloquei o número 1 aqui, para poder dizer que o primeiro valor está ocupando a posição número 1. Tá bom? Foi por isso que eu fiz. E aí eu pretendia trazer já esse vídeo há um tempo, mas eu não tive ainda a oportunidade, não tinha tido a oportunidade. E agora eu tive a oportunidade. Então toda vez que você usa um array ou um vetor, você tem que ficar muito esperto. Por quê? Porque o seu array ou o seu vetor, ele sempre vai começar com a posição 0, tá bom? E para que não aconteça esse tipo de problema, é interessante colocar um número da posição que você quer. No PHP você pode fazer isso, sinal de igual e essa flechinha aqui, ó. Tá? Dessa forma você está dizendo que esse valor está na posição 1. E aí quando for fazer o teste, ele vai dar verdadeiro e o upload vai acontecer. Tudo bem? Então, de forma resumida, trazendo aqui o nosso array, eu crio uma variável, exemplo, formatos, que é igual a array, e aqui eu coloco, por exemplo, na primeira posição, eu vou guardar o valor image barra png, vírgula. Na posição número 2, eu vou guardar image barra, essa barra está complicada, jpg, e daí por diante. Tá bom? Então, primeiro valor está na posição 1, segundo valor na posição 2. Tá? Lembrando que o nosso array é um tipo especial de dado que me permite guardar mais de um valor ao mesmo tempo, em uma mesma variável. E para poder acessar esses valores, eu preciso acessar a posição onde está guardado esse valor. Tá bem? Como podemos enxergar aqui. Tá certo? Então, trazendo aqui uma ilustração do que foi feito lá no último vídeo. Aqui eu tinha image barra png, image barra jpg, image barra jpeg, image barra gif. 1, e 2, e 3, e 4. Então, o que nós tínhamos lá no último vídeo era isso aqui. O PNG com a primeira posição, que é o número 1, o JPG na posição número 2, o JPEG na posição número 3 e o GIF na posição número 4. E aí no teste, quando eu fosse utilizar o if, né? Aí eu tenho aqui, por exemplo, a variável teste. Se teste for igual a true, né? Aqui eu posso colocar teste para você não confundir, né? Isso aqui é só um exemplo, tá bom, pessoal? Se for igual a true, então eu faço o upload, né? E se for falso, eu não faço o upload, tá ok? Só para você ter uma ideia, eu tenho aqui o arquivo, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui para você. Eu tenho aqui formatos, onde eu estou guardando cada um dos formatos que eu quero permitir. PNG, JPG, JPEG e GIF. O PNG ocupa a posição número 1, JPG o 2, JPG o 3, o GIF o 4. No teste, eu tenho armazenado o resultado do array search, e aí ele está procurando esse tipo dentro desse array. E caso ele encontre, ele vai guardar a posição onde está esse tipo dentro da variável teste. Aí vamos usar como exemplo aqui. Vamos supor que a pessoa mandou um arquivo PNG. Então, ele vai verificar PNG dentro desse array. Aí ele vem aqui na primeira posição do nosso vetor. Image barra PNG. Qual é a posição? Número 1. Então, ele vai guardar aqui dentro do teste o número 1. E quando eu fosse testar, teste é igual a true? É, porque o número 1 é verdadeiro. Se aparecesse aqui
o número 2 é igual a true, também é considerado true. Se fosse o 3 é igual a true, também. Se fosse o 4, também. Se tivesse o 5, 6, 7, 8, 9, 10, também. O único que seria considerado como false é o 0. Tá ok? Então, fica aí com essa explicação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de comentar o vídeo, porque isso é muito interessante. É o feedback que você me dá. Tá legal? Comenta o vídeo, deixa lá o seu joinha também. E caso você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e faça parte desse grupo que já me acompanha há um bom tempo aí no YouTube também. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Até lá, pessoal!